Oi, boa noite a todos. Hoje é 24 de outubro de 2024. A gente vai começar a reunião da retina da USP, apresentando o caso clínico do Gustavo Mesquita, que é R3. Então, Gustavo, você pode começar. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o professor Sérgio Pimentel, que auxiliou na formulação do caso, e também a doutora Thais e ao Vitor, fellows da Retina, que me auxiliaram também na condução do caso clínico. Então, hoje nós vamos falar de um paciente do sexo masculino, de 59 anos, comerciante, natural e procedente de São Paulo, que foi encaminhado ao setor de retina por uma queixa de nictalopia. Ele conta que essa queixa começou mais ou menos há uns 2 anos, ele não sabe determinar exatamente quando que foi, e que foi lentamente progredindo e causando mais desconforto para ele. Ele passou em uma avaliação externa, onde ele recebeu um diagnóstico prévio de DMRI e foi passado também para ele suplementação com AREDS. De antecedentes oftalmológicos, ele nega. De antecedentes pessoais, ele é um paciente que tinha tremor essencial em uso de propranolol e nega também antecedentes familiares. No exame físico, o paciente ele era 20/20 parcial em ambos os olhos, um míope, né, com um grau baixo de miopia, 1,5 no direito e 2 no esquerdo, reflexo fotomotor sem alterações, e na biomicroscopia também, nada que chamasse atenção, sem sinais de atividade inflamatória no segmento anterior ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós vamos agora avaliar o segmento posterior. Então, inicialmente a retinografia, a autofluorescência e também o ACT. Eu vou mostrar primeiro um vídeo de cada olho e depois tem um corte foveal dos dois olhos. Mais uma vez. Agora o olho esquerdo. E aqui o corte foveal de ambos os olhos. Então, gostaria de abrir nesse momento para hipóteses diagnósticas. Ótimo. Então, o Gustavo está apresentando um paciente de 59 anos, com a queixa de nictalopia há mais ou menos 2 anos. Ele tem um diagnóstico prévio, de DMRI, estava usando formulação do AREDS, 20/20 divisão nos dois olhos e com essa avaliação multimodal. Então, eu queria, Mauro, Cleide, Jorge, que vocês começassem a discutir aí quais são os diagnósticos diferenciais e como a gente conduz esse paciente. Bom, ele tem drusas, né? Ele tem depósitos drusenoides subretinos. No vídeo fica evidente que esses depósitos são mais comuns na porção superior da mácula, que é o esperado mesmo, junto com nectalopia. Tem uma coisa que eu achei curiosa, é que na autofluor, aparentemente ele tem uma área de hipoalto, né, que sugere uma atrofia, mas ele tem 20/20 e tem uma certa dissociação entre o que tem na autofluor e a visão, ou mesmo no ACT, né? Tem uma preservação dos fotorreceptores, uma preservação até do EPR, embora na autofluor apareça essa área de hipoalto que tem um diâmetro vertical maior do que o diâmetro horizontal. Não, Ele entendi. Concordo totalmente, tem uma dissociação mesmo. A gente parece que ele tem uma hipoalto macular nos dois olhos, a gente não vê sinal de atrofia geográfica aqui na mácula, é, né? é, eu esperava que ele tivesse uma visão baixa por essa autofluora e tivesse mais atrofia, mais transmissão da luz Sim. para a coroide. Bem estranha essa autofluora aí. Aí eu perguntaria só se ele tem, como é que é a periferia dele, não é? Se ele tem Pavestone, se ele tem história de ter usado, é, ter tido febre reumática, ou pelo menos ter tomado, é, como é que chama o antibiótico da febre reumática? Vacina Apresentacil. da platina. Bezetacil, Apresentacil. bezetacil. Mas enfim, o caso todo caminha
para um diagnóstico diferencial de drusas, que aí a gente pode incluir pela frequência DMRI, mas toda essa avaliação multimodal aponta mais para um EMAP, né? Até porque ele tem nictalopia e ele é relativamente jovem para ter uma DMRI, mas ficaria nesse diferencial. Tá? É interessante porque a queixa em geral do EMAP é dificuldade de leitura com baixa luminosidade e não É, nictalopia, né? nictalopia É, mais avançado. Se bem que na descrição original, que era do 2009, lá do American Journal, já fala de nictalopia, eles fazem até o eletroretinograma, tem disfunção de bastonetes, mas realmente como quando que... você tem depósito drusenoide ou pseudodrusa, você já tem uma dificuldade de adaptação escuro e você também perde contraste. Agora, essa autoflow não corresponde nada à visão e ao OCT, né? E não sei como está isso. Mas agora, na retinografia colorida, parece que corresponde mais ou menos com a autofluo e provavelmente existe alguma ilha de fotorreceptor que está dando essa visão a ele, que é excepcional para a lesão que você tem aí. E a diferenciação grande é EMAP versus atrofia geográfica mesmo. Ótimo. Mauro? Então, eu concordo, estou dirigindo, sei lá, se falhar, mas eu concordo Falhar, que a se falhar, você autoflow, vai bater o carro. É melhor você parar o carro e falar. Isso, você já não, parou o tranquilo, carro, agora eu tá já ótimo. está aqui, está tranquilo. Hum, Mas a autoflow gera uma certa dificuldade de entendimento, porque aparentemente essa área de hipoautofluorescência a gente geralmente relaciona mais com atrofia. Existe a é, possibilidade de ser por bloqueio, de talvez a degeneração dos segmentos externos fotorreceptores, na verdade, está bloqueando a autofluorescência normal, e o que a gente está vendo não é uma atrofia, mas um bloqueio por degeneração de segmentos externos. Mas eu confesso que, em geral, o que eu vejo é o contrário. Eu concordo com a questão nictalopia, geralmente é mais relacionada a distrofias, tal, pouco EMAP, mas a gente vê mais tipicamente a queixa de precisar de mais luz, não de ter dificuldade à noite em geral. Então, talvez eu checasse melhor essa história. Acho EMAP realmente um diagnóstico mais provável. Sei lá, distrofias tardias, talvez, se eu tivesse utilizando alguma medicação, mas geralmente as medicações muitas vezes dão uma alteração em anel antes de pegar a FOV, então cloroquina, aquele pentozan, não sei, acho mais provável que seja uma doença tipo EMAP mesmo. isso. Então, para quem não está acostumado com EMAP, aí a suspeita é um paciente jovem, entre 50 e 60 anos, né? Que eu acho que talvez a nictalopia a gente possa traduzir numa dificuldade, principalmente os pacientes todos que eu vi com EMAP têm dificuldade de leitura, e esse é o principal queixa. A visão para longe, a queixa é um pouquinho posterior. A primeira queixa é a dificuldade de ler, e principalmente ler em ambientes com iluminação menor. Eles precisam de uma iluminação bem grande para conseguir ler. E o paciente tem visão normal, né? E no OCT, é que aqui a imagem é pequena, mas vendo o OCT e eu vi ele, né, junto com o Gustavo, a imagem maior, a gente vê depósito drusenoide subretiniano, pseudodrusa reticular, toda essa extensão. A Cleide viu aqui supramacular, mas ele tem até na região macular vários depósitos, né? Que é uma das formas de você, de avaliação multimodal, de você fazer o diagnóstico de EMAP. Ele tem drusas também, então, fatores de risco a gente vai testar, então, que vocês perguntaram, né? Será que ele tem uso de antibiótico, tratamento de febre reumática, uso de benzetacil, que é muito prevalente, 90% dos pacientes. Tem dois trabalhos grandes que mostram isso, um que já foi publicado agora, que o Gustavo vai mostrar,
e o outro que a gente está publicando, 90% dos pacientes têm esse fator de risco, febre reumática tratada com bezetacil na infância e na adolescência, né? Outras distrofias, como o Mauro falou, a gente vê alterações nessa avaliação multimodal um pouco diferentes, então, mas também faz parte do diferencial e toxicidade, que o Mauro citou também, mas não tem nenhuma droga em uso aqui, né? Então a gente fica entre esses diagnósticos diferenciais, a gente vai elucidar melhor a história, então, né? O Bernardo perguntou sobre o pegcetacoplan. Pegcetacoplan inibidor de C3, que foi liberado pelo FDA em fevereiro do ano passado para tratar atrofia geográfica, né? Não especificamente EMAP. Mas como EMAP é uma atrofia geográfica que evolui rápido, então a gente vai ver primeiro se esse paciente tem um diagnóstico de EMAP, confirmar aqui com a história, depois a gente vai ver, a gente já discute isso, Bernardo, tá? Então, Gustavo, quer seguir? Claro. Tá. Eu trouxe também essa sequência aqui de OCTs. Entre o primeiro OCT e o terceiro de cada olho, passou o período de 1 ano. Então, a gente pode observar, principalmente aí no olho direito, que existe uma progressão rápida da doença, né? Então, Gustavo, isso é importante para a gente fazer o diagnóstico, porque a atrofia geográfica na DMRI, ela evolui de uma forma muito lenta e é pouco comum no paciente com 59 anos. Ao contrário, o IMAP tem uma evolução muito rápida. E aqui, se a gente for ver no olho direito, o aumento de refletividade na coroide, que marca as áreas de perda de EPR e retina externa, a gente vai ver que nitidamente tem um avanço rápido em 1 ano, ah, nessa refletividade da coroide aumentando, mostrando uma lesão, então, de uma atrofia geográfica em expansão envolvendo a região macular, né? Eu acho que no olho esquerdo são outros cortes, além do corte central, que a gente vê isso, não é, Gustavo? No olho esquerdo, acho que um pouco mais superior, E, tinha mas avançou mais também, isso, mas avançou superiormente também, né? Tá, então, ótimo. Quer continuar? Pode seguir. Bem, então, para fechar o diagnóstico desse paciente, né, a gente chegou a convocar um irmão dele mais velho, que trabalhava no HC, para avaliar se ele tinha também alguma alteração fundoscópica que pudesse levar a gente a pensar em alguma distrofia, alguma coisa nesse sentido, mas esse irmão tinha o exame oftalmológico totalmente normal. Questionando mais o paciente, ele contou que realmente ele fez uso de penicilina benzatina entre os 7 e os 18 anos, devido a um diagnóstico de febre reumática. E na periferia desse paciente, a gente conseguiu observar essa alteração que seriam os paving stones. Então, com esses achados, a gente conseguiu fechar o diagnóstico para ele de EMAP mesmo. Então, para falar agora um pouco sobre EMAP, vou fazer uma breve revisão. Foi descrito Posso, antes da inicialmente. revisão, antes da revisão, Gustavo, gente, só discutir aqui, então foi importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, né? Diferenciar de uma DMRI de apresentação mais precoce, por exemplo, drusa cuticular, você apresenta drusas precocemente, pode evoluir para atrofia geográfica, mas de uma forma muito, ou até membrana vascular, mas de uma forma muito lenta. Em geral, tem mais pacientes da família envolvidos, e a gente vê nitidamente drusas cuticulares, drusas pequenas, principalmente na região temporal, tem alterações típicas no OCT das drusas cuticulares, mas a evolução de atrofia é muito lenta. E aqui a gente vê um paciente entre 50 e 60 anos, que é quando a queixa inicial começa, com essa dificuldade que eu acho que a nictalopia era mais para leitura. No início, visão boa, mas essa visão vai deteriorar rápido. Depósito do retinóide superretinal no OCT, Pevin na periferia, história de febre reumática tratada com penicilina benzatina, com bezetacil, num período longo, você vê entre 7 e 18 anos, né? Então, isso, para mim, fecha o diagnóstico de EMAP e, infelizmente, esse paciente está fadado a ter uma evolução muito rápida e perda de visão central rapidamente, 2, 3 anos, tá? Então, a pergunta, agora eu volto para vocês fazer a pergunta que o Bernardo fez. Num paciente que a gente tem uma atrofia geográfica com crescimento muito rápido, ele vai talvez manter o AREDS, que talvez, se ele tivesse uma atrofia geográfica relacionada puramente a DMRI, as vitaminas conseguem lentificar o crescimento da atrofia geográfica. Eu não sei se isso é verdade para EMAP, não tem nenhuma publicação, e também não tem nenhuma publicação de EMAP relacionado
tratados com o pegcetacoplan. Então, a pergunta do Bernardo é essa: vale a pena você manter vitamina e eventualmente sugerir para o paciente fazer o tratamento com inibidor de complemento de C3, caso fosse disponível no Brasil e caso o custo fosse coberto por convênios? A gente era para a Anvisa avaliar isso em fevereiro do ano que vem, 2025. Isso foi adiado para setembro do ano que vem, 2025. Então, até lá, a gente não vai ter medicação disponível pela Anvisa, que você pode, eventualmente, judicialmente pedir para o convênio bancar isso, tá? Mas a gente não tem isso. Então, e nem sei se a Anvisa vai aprovar. A comunidade europeia não aprovou, provavelmente pelo custo da medicação, mas o FDA aprovou as duas drogas, tá? Então, eu queria perguntar para vocês, Mauro, Cleide, Jorge, como que vocês veem? Existe alguma forma potencial de ajeitar? Estudo não tem nenhum, mas como vocês abordariam esse paciente daqui para frente? Então, se você pensasse, essa discussão a gente já teve há mais ou menos 2 meses atrás, e eu fui a favor do uso do pegcetacoplan no Aham, C3. Por que o motivo? Vamos pensar nas possíveis fisiopatologias da atrofia geográfica. Você tem um possível processo oxidativo que, teoricamente, você usando os polivitamínicos, você diminui esse processo oxidativo, você diminui o progresso dessa destruição. O outro processo é inflamatório, e que quando eu vejo uma coisa tão rápida e a gente ainda tem uma possível correlação com a medicação, ou seja, será que não é reação cruzada aqui? E se for reação cruzada, é reação imunológica, e se for reação imunológica, é um processo inflamatório, então me levaria a fazer um raciocínio que tem algum fundo inflamatório, levando a uma perda tão rápida do epitélio pigmentar dos fotoreceptores. A terceira possível causa é a causa vascular, que então, algumas pessoas estão testando o uso de stent na artéria oftálmica, mas que não viria o caso aqui. Geralmente são pacientes mais idosos, que é o caso que a gente fala quando você tem uma atrofia geográfica secundária aos depósitos drusenoide, SDD, que é relacionado com a coroide bem fina, e o paciente geralmente tem 80 anos de idade, já tem uma aterosclerose bem avançada. Então, por esses motivos, e eu pensar que isso tem alguma relação cruzada inflamatória, eu penso que pode ser um benéfico de retardar, não é que vai curar, nem é que vai restituir. Sim, você ganhar um pouco de tempo para esse paciente, é a única coisa que se tem hoje aprovada no mundo, pelo menos nos Estados Unidos, já que a Europa não aprovou, que é o uso de C3 ou C5. ótimo. Perfeito, Jorge. Então, Jorge, a favor. Cleide? Eu também concordo com o Jorge, porque, bom, enfim, o tipo de evolução é parecido, embora mais rápido, é muito parecido com o da DMRI, né? Quanto a essa relação com a penicilina, é uma coisa, é um desafio da gente entender, né? Porque a reação tóxica não é, porque o intervalo é muito longo, que ela funcionasse como um mediador autoimune também não, porque o intervalo é longo demais, parece que ela só funcionaria como um gatilho para uma doença do envelhecimento, um gatilho que torna a evolução mais rápida. E aí, assim, se é simplesmente uma doença do envelhecimento que tem um gatilho que modifica a evolução, muito provavelmente essa doença tem uma fisiopatogenia semelhante da DMRI, mediada aí pelo complemento. E, enfim, enquanto a gente não tem uma resposta, tendo em vista a velocidade de evolução e a similaridade com o DMRI, eu também usaria. E aí, o que parece é que no estudo, né, Derby Oaks, ah, tem um segmento de pacientes que vieram aqui da América Latina, que é onde tem mais EMAP, né, que parece que tiveram EMAP e não DMRI. Eu não sei onde que eu li que estava sendo iniciada uma revisão dos pacientes, porque talvez tivesse alguns pacientes incluídos que tenham EMAP e não DMRI no estudo, e que esse subgrupo talvez possa até ser avaliado para, enfim, se tem alguma luz aí sobre uma eventual ação do C5, do C3, né, no caso do pegcetacoplan, aqui nessa doença, mas eu usaria.
se Tá. tivesse algum tipo de disponibilidade. E vocês manteriam, obviamente, com essa conclusão, manteriam a formulação do Aredes para ele continuar usando, Ah, apesar de não ser, sim. certo? Ah, Tá. sim. Mauro, você Então, está eu com discordaria capacidade. um pouco, na verdade. Aham. Então, por exemplo, em relação ao AREDS, né, a formulação do AREDS, ah, eles continuam com a conclusão de que não há uma diminuição do aumento da progressão da atrofia. O que foi reportado é que afeta menos o centro, que cresce menos o centro. O problema do EMAP é que ele mais ou menos é no centro, né? Ele, em geral, não começa como paracentral, extracentral, então eu não tenho muita certeza se a formulação, nesse caso, por exemplo, que a gente vê já toda essa alteração central, eu não sei se as vitaminas, os minerais possam trazer algum benefício, mas no fundo, como é só um comprimido, a gente não sabe, acho que tudo bem continuar, mas acho que tem essa ressalva importante de que talvez não tenha nenhum efeito. Em relação aos anticomplementos, seja o pegcetacoplan ou avancicaptad, eles prometem diminuir, né, o crescimento, mas continua crescendo. Então, uma patologia que cresce muito rápido, diminuir em 20%, você está poupando a evolução em poucos meses. Eu não sei se isso faz muita diferença, mas adicionando, eu tenho um paciente com EMAP jovem, tal, que te vem discutindo. Eu já conversei com alguns colegas, inclusive com o Kalchak. Ele acha que sim, que faz sentido, que poderia ser utilizado se tivesse a disponibilidade, enfim, se fosse coberto, se fosse uma coisa mais tranquila, até para a gente aprender. Se você pegar o estudo, a publicação do Derbs e Debbie Oaks, tem dois exemplos no artigo de pacientes que receberam o pegcetacoplan, e um deles é EMAP. Você vê pela foto e tem, como a Cleide descreveu, as pseudodrusas, o eixo vertical maior que horizontal. Então, houve pacientes de EMAP no estudo, a gente só não tem análise subgrupo para ver se isso tem uma melhor ou pior resposta. Eu acho que são muitas incógnitas. O que eu propus para o meu paciente era tratar um olho, para ver se haveria alguma diferença, assim, como não tem outra coisa para fazer, se haveria alguma diferença, algum benefício. Mas ele, até o momento, não topou. Acho que é ok, mas eu acho que ambos, tanto as vitaminas como os anticomplementos, talvez não tenham um benefício ainda menor do que o que a gente vê em DMRI clássica, seca. Perfeito. Supostamente, né, Mauro? Porque como a gente não tem nenhum estudo ainda sobre isso, quem sabe ele reduz mais rápido, reduz de uma porcentagem maior se o crescimento é mais rápido. A gente não sabe. Sim, pode ser que tenha até um efeito maior, mas, A gente enfim, a não gente sabe. Mas não sabe. talvez não, né, Mauro? Provavelmente não, né? Como tem um efeito mais rápido, provavelmente a gente não vai conseguir segurar. Então, essas medicações. Uma coisa só, desculpa, só um comentário adicional, começando com a Sung, a gente já chegou até a pensar em imunossupressão, Hum. na ideia de que talvez seja algo com fundo inflamatório. Mas eu acho que essa história da relação com o antibiótico, ou com a febre reumática, que eu não vi os artigos, mas uma coisa que eu sempre me pergunto é, essa é a geração que a gente está vendo agora com o EMAP, que viveu o boom assim, de febre reumática e benzetacil. Então, eu queria saber o grupo controle de pacientes que não têm EMAP, se eles não tiveram a mesma exposição à benzetacil. Ou Tá. então pegar os pacientes europeus, não é? Porque eu acho que lá não teve Ah, boom de febre reumática e uso de benzetacil. Então, eventualmente, se alguém conseguir fazer dois grupos, um de sul-americanos ou latino-americanos e um europeus, que é onde tem muito EMAP também, né? Talvez. Uma coisa interessante seria duas coisas. Um é, se conseguisse um grupo grande de pacientes com febre reumática que foram tratados com bezetacil e saber a incidência de EMAP nesse grupo, se uma coisa muito baixa ou não. E a outra é pegar um grupo de pacientes com EMAP e que incidência é que usou bezetacil, se tem vários outros que não usaram nada, que também tiveram EMAP.
É. Então, a gente está em contato com um grupo aqui, com a Liga de Febre Reumática, para avaliar todos os pacientes entre 40 e 60 anos Incrível. que usaram por um tempo mais de 5 anos benzetacil, porque eles têm muitos pacientes, a gente não vai conseguir examinar todos. Então, a gente coloca os pacientes de risco entre 40 e 60 anos, e fazer uma prevalência de EMAP nos pacientes com febre reumática com essas características, né? A doença começa em geral aos 50 anos, então a gente vê um pouco antes, a partir dos 40 até os 60, quando já está instalado, e vê quantos desses pacientes têm febre reumática. Então a gente está em tratativas aí com a Liga de Febre Reumática para fazer isso, e é simples, é fazer retinografia e autofluorescência. Nos que tiverem positivo, que a gente fizer o diagnóstico, a gente amplia a avaliação multimodal, né? E a gente sabe a prevalência desses pacientes, né? E daí a gente consegue ver outros fatores de risco eventual disso, porque a gente não tem ideia de como esse gatilho é feito, né? Se é a doença, se é o Só antibiótico. uma Oi, Mauro. sugestão para o desenho do estudo. Hum. Então, o paciente que eu tenho, ele já tinha passado em outros médicos e acabou não tendo o diagnóstico, porque eu acho que EMAP inicial é mais uma doença de fotorreceptores. Então, a fotocolorida e a autofluorescência eram absolutamente normais. A gente só fez diagnóstico porque o OCT mostrava alteração de fotoreceptores e aí fazendo os exames, inclusive eletroretinograma multifocal, a gente via as áreas de atrofia. Mas até hoje a autofluorescência dele é praticamente normal e a retinografia também passa muito batido. Então, talvez Quantos anos fazendo ele só tem, Mauro? retinografia, ele tem 61. Talvez só fazendo retinografia e autofluorescências acabam perdendo os pacientes com EMAP inicial. Pode ser. A gente vai discutir esse desenho com eles. Ótimo, Mauro. Excelente. Outra coisa então, a gente não sabe a prevalência e não sabe o fator de risco desses pacientes. É que a gente vê todos que têm a doença, né, que são fator de risco, mas eventualmente é uma prevalência muito pequena. Isso ninguém sabe, não tem publicação sobre isso. Os dois artigos um já publicado, um em publicação, brasileiros, que tem mais ou menos, os dois têm mais ou menos 80 pacientes. O que eles mostraram de prevalência de febre reumática tratada com bezetacil por um tempo longo é de 90% nos dois estudos. 90%. Pra vocês têm uma ideia, Stone tem ao redor de 50% nos pacientes. Tá? Depósito do genóide subretiniano tem na maioria dos casos, mas o fator de risco principal, um dos fatores de risco principais é febre reumática tratada com bezetacil. 90% de dois estudos separados de pacientes do Brasil inteiro, né? Então, mas a gente precisa ver melhor isso. Tratamento, então, eu acho que, resumindo o que foi falado, depende da tua discussão com o paciente, né? Mas é mais uma discussão teórica, porque importar o medicamento é caríssimo. Pra vocês terem uma ideia, um frasco de Cifovre, que é o inibidor de C3, custa 20 mil reais, um frasco. Se você usar mensalmente, provavelmente o efeito é melhor do que você usar bimestralmente. Tá? Então, por uma doença grave como essa, a sugestão seria usar mensalmente. Então, o gasto é inviável, não dá. Então, o Estado teria que cobrir, os convênios teriam que cobrir, a gente está longe disso, pelo menos um ano de distância disso, né? Então, a gente não tem tratamento. Ah, eu não fiz importação, nem nenhum paciente que eu conheço de inibidor de C5, do ACP, mas os efeitos são provavelmente similares. E a outra coisa é que o efeito ao longo do tempo, provavelmente é um efeito que aumenta a proteção ao longo do tempo. Essa proteção de redução de crescimento ao redor de 20%, e parece que ela chega a 30% com um tempo maior de acompanhamento, né? Não, eu já fiz a importação da outra medicação, do Do bloqueador ACP, C5, é a mesma coisa, mesmo preço. é, A Izervay, o Avancin Captad. Agora, um comentário importante dos resultados de mais de 2 anos é que o grupo controle, ele não é mais exatamente controle, porque ele começou a ser tratado. Então, o que a gente compara é a projeção do que a gente imagina que cresceria se não tratasse. Então, pega uhum. aquela curva e estende para o terceiro ano e avalia os outros como é que estavam, os grupos tratados. Então, enfim, a gente
não tem certeza, é mais difícil tirar a conclusão do que acontece depois do segundo ano. Certo, concordo. É isso aí. Bom, então, é uma doença de difícil tratamento, tanto a logística de você conseguir a medicação, o custo, quanto, teoricamente, se você vai ter resultado ou não, né? Então, complicado. E é isso. Eu acho que agora, Gustavo, você pode fazer. A gente respondeu a pergunta do Bernardo, e agora uma resposta longa, né? Uhum. E, e agora você faz a revisão? Claro, com certeza. Obrigado. Ótimo. Bem, então a EMAP foi descrito inicialmente por Hamel em 2009. Então é uma doença que acomete pacientes de meia idade com quadro retiniano de atrofia macular e as pseudodrusas, que seriam esses depósitos drusenoides. De sintomatologia, o principal é perda visual, nictalopia e fotofobia. Tem essa questão também que o professor falou da dificuldade de leitura. E é uma entidade rara. A incidência num estudo francês seria em torno de 3 a 4 casos por milhão de habitantes. Então, realmente, são poucos casos. O quadro clínico, né? Então, nós temos uma atrofia macular, que é bilateral, e uma coisa que é interessante é que o diâmetro vertical ele é maior do que o diâmetro horizontal, que é uma das coisas que ajuda a diferenciar da DMRI, e tende a progredir até a região das arcadas. Na periferia, é muito comum a gente encontrar essas degenerações, os paving stones, e os depósitos drusenoides se acumulam principalmente no polo posterior, mas eles também podem ser encontrados em direção à periferia. Quanto ao prognóstico, né, acho que uma coisa que a gente frisou bastante aqui hoje é que é uma perda visual grave e, em geral, rápida. A maioria dos pacientes chega a visão menor do que 20/400 em poucos anos de doença, e a perda média é de 7 letras da tabela ETDRS por ano. Então, uma perda aí média entre 1 a 2 linhas por paciente por ano. E quais que são as principais características que vão ajudar a gente a diferenciar da DMRI? Então, em geral, pacientes mais jovens, né? Eles vão apresentar uma atrofia importante que talvez a gente só visse em fenótipos mais graves, né, da DMRI, ou em pacientes mais idosos, na faixa dos 70, 80 anos. A quantidade de depósitos drusenoides também é uma coisa que chama atenção, que é bem mais numeroso na EMAP. A atrofia macular precoce, né, com um envolvimento foveal importante, e a presença dos paving stones periféricos, enquanto na DMRI a gente não costuma encontrar essas alterações na periferia da retina. E o tratamento, né, como já foi comentado, ainda é indisponível. Sobre a causa, né? A gente ainda não tem bem determinado qual que é a causa da doença, porém, aceita-se que possam existir mecanismos imunomediados com disfunção da via do complemento, e o artigo, né, inclusive, que vocês citaram hoje, né, é um artigo brasileiro que foi publicado há 2 semanas aproximadamente, que foi uma série de um estudo retrospectivo com 77 pacientes, que tinha aí em torno de 90% dos pacientes apresentando febre reumática, quase 95% dos pacientes haviam recebido esse tratamento com penicilina benzatina, e esses pacientes tinham tratamento por um período prolongado, né? Nesse estudo, o tratamento desses pacientes durou entre 3 a quase 12 anos, né? Com a média aí de 6 a 7 anos de tratamento com penicilina benzatina. Então, realmente é uma exposição bem importante por um período bem significativo. Isso aí é isso. Excelente, Gustavo. A gente tem poucas publicações, então é difícil a gente ampliar esses estudos. Então, o Gustavo reviu tudo. Excelente, Gustavo. Muito bom. E obrigado à colaboração aí do Jorge, da Cleide e do Mauro e do Bernardo aí sobre essa discussão, né? Muito bom. Tá bom. Vamos lá. Agora a gente vai Obrigado. passar de. Obrigado, viu, Gustavo? Excelente. E a gente vai passar agora para a imagem da semana. Quem vai apresentar vai ser a Melissa Amaral, a Melissa R3. E aqui vai ser difícil de vocês acertarem esse diagnóstico. Pode seguir, Melissa. Boa noite a todos. Eu vou apresentar então a imagem da semana agora. Eu queria agradecer ao professor Sérgio e o Omote por me ajudarem na apresentação. Então, nosso caso
Essa é a retinografia, a nossa imagem da semana, de uma paciente de 14 anos que tem a acuidade visual do olho direito de 20/160 e 20/400 do olho esquerdo, e essa é a refração dela com uma alta miopia. Eu queria abrir para possíveis hipóteses diagnósticas. Então, fiquem à vontade aí de falar quais são os diagnósticos diferenciais. Então, olha, 14 anos, jovem, com uma visão baixa nos dois olhos, com essa alteração fenotípica, vocês encaixam quais diagnósticos aí? Coroidemia, Tá, ótimo. Coroideremia. primeiro pensamento aqui, Só que é uma menina, né? É, da menina, né? tudo Isso aí bem. já, É já, só para. Então, você vê, Mas basicamente, Se eu fosse ver só o fundo de olho, eu pensaria que era coroidemia, mas você fala, pô, é você menina. tem isso, você tem portadoras, né? Mas a doença é de homens, mas olhando o fundo de olho é um diagnóstico, é uma coisa para a gente pensar, certo? O que mais? Então, um outro poderia ser uma alta miopia, por exemplo, um crescimento é, muito grande, né? se ela tivesse um estafiloma muito grande, eu acho que poderia. Isso. Só alta É, miopia. Fosse o estafiloma nessa área, mas não sei se ela teria um. Tem que fazer um ultrassom para ver, mas. Mas ela teria mais do que essa refração aí, ela teria que ter bem mais do que isso, isso. isso. Teria que Mas tô ter passado pensando, dentro dos 15. tá, Né? exatamente. Então, ela tem uma miopia, uma alta miopia, mas não Mas não uma, tão alta. mas não de uma super alta miopia, né? E tá. Mas Ah, aparentemente não tem estafiloma, não é? Porque a gente vê é pelo reflexo aqui, né? A área mais periférica parece que é mais alta aí na foto, onde tem esses pigmentos em grumos aí. é. Mas ela tem um pouco de estafiloma, viu, Cleide? Mas é porque Aham. não é grande, tá? Uhum. Mas tem um pouquinho. Então, quer dizer, então a gente está pensando aqui em distrofia, talvez um processo degenerativo associado à miopia. Ou Ah, poderia pensar numa doença inflamatória, não nesse caso específico, mas para abrir o leque, né? Uma isso. doença inflamatória da coroide num estágio final, tipo uma serpiginosa, não seria isso aqui, mas, enfim, uma doença que teria um comprometimento da coroide muito extenso. Um E- sífilis já bem prolongado. certo, se bem que ela tem só 14 anos, mas a gente está pensando em diagnósticos aqui sem. Diagnóstico, tirando a idade, sífilis, Ah, já no estágio final, eu já vi um quadro bem parecido com alteração pigmentar muito grande tá, e uma atrofia coroide pigmentar tá. profunda. E tem um outro que eu acho que é o principal diagnóstico para a gente excluir, né? Que já falou na coroideremia, mas é uma outra distrofia de retina, certo? Se eu falar de atrofia girata, que é Não, então, pode ser uma atrofia gyrata ou uma outra patologia, né? Uma Ah, areolar atrófica, mas também, areolar atrófica, em geral, isso não acontece mais nessa idade, tarde, né? né? Não com Nessa idade 14 não. anos. É. E então aí eu acho que para fazer o diagnóstico a gente poderia ver o OCT para ver como está o envolvimento, né? E mais uma coisa que é importante de perguntar, que eu acho que faltou vocês perguntarem, se ela tem mais sintomas sistêmicos, certo? Além do olho Sim, tem uma natural, relação sistêmica, sem uma né? distrofia sindrômica. Isso. Se é uma alteração sindrômica, porque aí fica mais fácil de a gente fazer o diagnóstico com outras alterações sistêmicas. Então a Melissa vai seguir para a gente ver mais detalhes, certo, Melissa? Certo. Então, aqui nesse próximo slide, eu trago a autofluorescência dela e algumas informações da história pregressa. A baixa acuidade visual foi notada pelos pais aos 4 anos. Ela tem um histórico de dispneia aos 4 meses de vida e de fraqueza muscular progressiva. Além disso, examinando os pais, e ela tem 2 irmãs, não tem histórico oftalmológico nem sistêmico digno de nota nesses familiares. Ótimo. Então, na autofluorescência, a gente vê que ela perdeu retina externa em toda a região central da retina e no equador, só poupando periferia, tá certo? E que tem Então, outras a alterações periferia sistêmicas. mais longa possível. Ela perde E, quase tudo até Equador. exatamente. A gente não vê isso em alta miopia, a gente não vê dessa forma intensa em doenças inflamatórias da coroide,
A gente não vê essa forma em coroideremia, nem atrofia girata, certo? E, É, e as distrofias musculares progressivas, tipo Duchenne e outras, elas têm Uhum. alterações pigmentárias do fundo de olho. Não sei se desse tipo aí, não sei qual delas, mas provavelmente isso, porque ela tem dispneia e fraqueza progressiva, ela deve ter uma distrofia muscular progressiva. Então, acho que é um desses quadros sindrômicos aí. Tá, é isso que a gente vai chegar nessa conclusão, né? Então, agora, Olha, agora a Melissa vai especificar um pouquinho mais. Ela não tem alteração no cristalino, o Bernardo está perguntando, não tem alteração no cristalino, tá? Melissa, quer dar mais alguma dica? Gente, agora tem o último exame, que é o OCT. Vou passar primeiro o vídeo do olho direito e uma foto da parte do polo posterior, e depois o olho esquerdo. Então, Tá. aqui o OCT do olho direito, o vídeo. Você vê, Cleide, que ela tem um estafiloma aí? é. O corte aqui do polo posterior. Aham. Sem retina externa praticamente, né? Deve ter alguma ilhazinha aqui dessa visão baixa para ela, né? Tem uma Tubulação, tubulaçãozinha ali na né? região Tem temporal. tubulação de retina externa, tem a coroide fina do alto míope, né? É. E agora o olho esquerdo. Achados muito semelhantes. Um estafiloma maior, né? Ela tem uma miopia maior, Uhum. tem retina externa toda comprometida, E aqui o corte da região foveal. Quase não tem coroide, né? quase não tem coroide muito fina, né? Atrofia completa da coroide, fazendo uma tremenda cascata aí. É. Então, a ideia principal é a gente ver uma distrofia de retina, né? Paciente jovem com todas essas alterações, provavelmente sindrômica, né? Porque ela tem outras alterações, e juntando todas essas alterações clínicas com alteração de fundo de olho, a gente chega à conclusão diagnóstica, né, Melissa? É bem É. difícil esse diagnóstico, né? Eu vou dar aqui então o diagnóstico e começar a revisão de literatura. Tá. É uma doença rara, mas que eu achei interessante trazer porque foi uma paciente no nosso ambulatório, então eventualmente a gente pode acabar encontrando em algum momento. Então é a deficiência da enzima 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase de cadeia longa, que o apelido dela é o LCHAD. Essa doença ela tem uma relação com a beta-oxidação mitocondrial, que é a principal via de obtenção de energia a partir de ácido graxo. E ela é uma via importante no período de jejum, mas em músculo, miocárdio, ela é uma importante fonte de jejum mesmo fora uma fonte de energia mesmo fora do jejum. E como que ela acontece, né? A MTP é um complexo formado por três enzimas na mitocôndria, e ela age especificamente sobre ácido graxo de cadeia longa. Na mitocôndria, cada tamanho de cadeia é metabolizado por uma enzima. E na enzima MTP, a parte L-Chad, né, a enzima L-Chad que está comprometida. Então, a gente não consegue fazer a quebra dos ácidos graxos de cadeia longa. Essa é uma doença autossômica recessiva e a manifestação geralmente é antes dos 3 anos de idade. As manifestações clínicas incluem hipoglicemia hipocetótica, que a paciente apresentou, isso acontece nos primeiros meses de vida, geralmente, steatose hepática, hipotonia, isso é comum a todas as deficiências de ácido graxo. Agora, em relação especificamente às deficiências da quebra do ácido graxo de cadeia longa, que é o caso dessa paciente, a gente também tem associado cardiomiopatia, episódio de rabdomiólise, neuropatia periférica e coriorretinopatia, que a paciente também apresentava. E estima-se que pelo menos 50% dos pacientes acabam desenvolvendo atrofia de coroide de retina. A principal hipótese é que o acúmulo de intermediários tóxicos dessa oxidação anormal do ácido graxo de cadeia longa acabe comprometendo primariamente a função do EPR, e depois isso compromete tanto a coroide quanto as outras camadas da retina. O primeiro grupo que descreveu uma série de casos fez uma divisão em 4 estágios da doença. Então, o primeiro a gente veria só um fundo com coloração normal ou difusamente hipopigmentado. O próximo estágio é composto por alterações pigmentares que vão acumulando pigmentos, principalmente no polo posterior. Depois disso, esses pigmentos vão sumindo e vai dando espaço para o estágio 3, com essa atrofia cororetiniana e alterações pigmentares que ficam só mais na periferia. E nesse estágio, geralmente, a gente vê estafiloma e os pacientes começam com uma miopia que a cada ano vai ficando maior. E o estágio 4, por fim, a atrofia macular. E, tipicamente, a região bem periférica é poupada. Aqui eu trouxe 2 casos clínicos bem registrados. Esse primeiro caso é de uma menina que foi acompanhada do primeiro ano de vida até 14 anos.
Aqui, com 1 ano de idade, a gente vê que o fundo é um pouco mais pálido, uma área de atrofia ao redor do nervo e principalmente acúmulo dessas áreas de pigmento no polo posterior. Com 2 anos de idade, a gente já vê que esse acúmulo de pigmento ele vai sumindo de forma centrífuga, fica só mais na periferia do polo posterior. Com 4 anos, a gente já não vê esses grânulos de pigmento, mas já vai dando espaço para atrofia de coroide, os vasos vão ficando mais afilados. E aqui, com 15 anos, essa atrofia é bem importante, uma atenuação grande dos vasos. E aqui nessa foto H, a foto da periferia, que mostra a retina mais preservada. Aqui, com 15 anos, ela tinha cuidado de 20/200 do olho direito e conta dedos a 2 metros do olho esquerdo. Esse caso também é muito interessante porque eles conseguiram fazer uma anjo nessa criança com 1 ano e com 3 anos. E aqui no primeiro ano a gente vê que tem um atraso do preenchimento da coroide na fase arterial e na fase venosa a gente vê as áreas de bloqueio do acúmulo de pigmento. E aqui com 3 anos a gente já começa a ver bem mais a redução da densidade dos vasos da coroide e áreas de exclusão mais evidentes. E o segundo caso clínico é um paciente homem que acompanharam dos 14 anos aos 30 anos. E aqui, já com 14 anos, ele tem uma atrofia bem importante, separando aqui uma ilha mais na região temporal do polo posterior preservada. E a gente vai vendo que essa ilha, gradativamente, ao longo desses 15 anos de segmento, ela vai reduzindo. E aqui, com 30 anos, esse paciente é conta-dedos a 2 metros, em ambos os olhos. Esse paciente também fez uma angiofluorescinografia, que a gente vê essa perda importante da córeo capilar. E nessa foto H da direita, eles fizeram uma anjo na transição entre a parte do estafiloma e a parte mais periférica, que aqui a gente vê um pouco ainda da córeo capilar ascendendo. Então, o tratamento dessa doença é realizado com uma dieta baixa em gordura e rica em carboidrato, além da suplementação da carnitina. Os pacientes que têm um diagnóstico precoce e tratamento precoce acabam apresentando uma progressão mais lenta das alterações pigmentares e atrofia cororetiniana, mas aparentemente não é suficiente para parar a progressão da doença. E por fim, eu trouxe alguns diagnósticos diferenciais que foram abordados, alguns deles. A coroideremia, mas aí recessiva ligada ao X, e geralmente uma manutenção da acuidade visual até um pouco mais avançado. A miopia patológica, a distrofia de Stargardt nas fases mais avançadas e também a distrofia de cones e bastonetes. Então, era essa a apresentação hoje. Muito obrigada. Ótimo, Melissa, excelente. Então, a Melissa segue essa paciente, L-Chad, raro, nesse caso vai ser publicado. Ah, excelente, difícil a gente fazer o diagnóstico, mas é importante a gente ver todos esses diagnósticos diferenciais que foram comentados, tá? Excelente, Melissa, obrigado, ótimo. Agora a gente vai falar do artigo, quem vai apresentar o artigo é o Vinícius Maxud, que é R1. O artigo, ele compara o aflibercept, a dosagem 0,4 miligramas, com laser para ROP, retinopatia da prematuridade avançada. Então, esse estudo foi feito especificamente esse artigo, ele publica os resultados de 2 anos, os pacientes com 2 anos de idade, então são 2 anos de acompanhamento. E esse acompanhamento vai se continuar até o 5º ano. Então, o que se quer ver com esse artigo são os resultados de eficácia e segurança do aflibercept comparado com laser a longo prazo nesses pacientes, né? O que se viu aqui, resumidamente, que o Vinícius vai falar em detalhes, é que você não teve recidiva da ROP, não teve descolamento de retina, a acuidade visual foi mantida, e com a aflibercept você tem menos miopia e alta miopia do que com laser. Então parece ser um tratamento mais seguro e sem efeito sistêmico lesivo, né? O estudo chama Vagalume. Interessante, né? Firefly. Parece, né? E Vinícius, você quer seguir então? Sim, todos me ouvindo? Estou ouvindo, ótimo. Ótimo. Então, boa noite. Meu nome é Vinícius Maxud, sou residente do primeiro ano e hoje eu vou apresentar o artigo da semana. Temos aqui o artigo Aflibercept intravitreal versus terapia laser para retinopatia da prematuridade, com os resultados de eficácia e segurança aos 2 anos no ensaio controlado não randomizado Firefly Next. Agradeço ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e ajuda na elaboração dos slides. Então, aqui um breve sumário. Ao longo da apresentação, vamos passar pela introdução, métodos, resultados e, por fim, a discussão e a conclusão do artigo. Esse foi um estudo clínico controlado, não randomizado, que teve como objetivo avaliar os desfechos oftalmológicos e de segurança em um período de 2 anos após o tratamento com injeção de AIA ou laser para ROP. Ele é um estudo de 2024, que se baseou no estudo Firefly de 2022, e esse sim era randomizado.
E o foco do estudo está em avaliar a eficácia e a segurança dessas terapias a longo prazo, ou seja, não apenas no controle imediato da doença, mas também nos impactos da visão, na estrutura da retina e no desenvolvimento das crianças. Então, aqui uma rápida introdução da doença. A retinopatia da prematuridade ou RHOP ela é uma condição que tem a capacidade de comprometer gravemente a visão de recém-nascidos prematuros. O principal fator causador fisiopatológico dela é o crescimento normal de vasos sanguíneos na retina, que ocorre devido à elevação do VEGF. Esse aumento ele é observado principalmente em recém-nascidos, que nasceram antes do termo e que apresentam uma vascularização incompleta da retina, e que, portanto, sofrem de hipóxia. E se não for tratada rapidamente, ela pode evoluir com descolamento e cegueira. Então, aqui sobre os métodos, a população do estudo foram crianças de até 13 meses cronológicos que foram previamente tratadas para RHOP no estudo Firefly de 2022 randomizado. E foram escolhidas apenas crianças com condições médicas sobrejacentes que impedissem a participação no estudo. Ainda no método, os desfechos de eficácia discutidos foram o estado, o grau da RHOP, na entrada do estudo e também ao final do primeiro e segundo ano. Também avaliaram desfechos estruturais desfavoráveis, como descolamento de retina, prega macular, tração macular e opacidade retrolental, até lá aos 2 anos de idade. E também foi feita uma análise de recorrência da RHOP, observando se qualquer nova necessidade de tratamento durante esse período. Outro ponto importante foi que a avaliação da vascularização retiniana foi relatada apenas para o grupo de aflibercept, já que no laser a gente acaba não dando essa chance para a retina. Além disso, a capacidade da criança de fixar e seguir um brinquedo foi analisada, bem como a presença de alta miopia. E é importante ressaltar que a acuidade visual aos 5 anos não foi um dos desfechos do estudo. E já nos desfechos de segurança, eles incluíram o registro de eventos adversos, oculares e sistêmicos, além de medidas de crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, que foram avaliados por testes padronizados. Sobre os pacientes, dos 113 pacientes originais do estudo randomizado Firefly, 16 perderam acompanhamento por diversos motivos, restando 97 crianças. É uma alta taxa de retenção no estudo, de 86%. Além disso, a idade média gestacional foi de 26 semanas e o peso médio ao nascer foi de 822 gramas. A maioria dessas crianças entraram no estudo Firefly Next sem RHOP ativa, que dava 83% no grupo de aflibercept e 85% no grupo de laser. No entanto, 3 crianças apresentaram descolamento parcial de retina, já detectado durante o estudo original. Os resultados de eficácia do artigo evidenciaram que aos 2 anos de idade, a maioria das crianças estava livre de RHOP, 97% no grupo de aflibercept e 94% no grupo do laser, aproximadamente. Como já dito, 3 crianças já apresentavam descolamento de retina detectado desde o estudo Firefly randomizado, mas nenhuma ocorrência nova de descolamento de retina foi observada até os 2 anos. No grupo aflibercept, 4 crianças precisaram de tratamento para complicações da RHOP, todas antes de completarem 1 ano de idade. Inclusive, uma delas apresentou vascularização incompleta e recorrência de neovascularização retiniana, sendo tratada então com terapia laser bilateral. Porém, esse caso não foi incluído nas análises de eficácia devido à definição de recorrência estabelecida previamente no estudo. Além disso, agora sobre a vascularização, no grupo tratado com aflibercept, a proporção de olhos com vascularização completa continuou a aumentar após a conclusão do estudo inicial, atingindo 39% dos olhos após 24 semanas de estudo, e esse número subiu para 71% aos 12 meses e chegou a 80% aos 2 anos de idade. E claro, mais uma vez, a análise da vascularização só foi relatada no grupo do Eylea, porque as cicatrizes provocadas pelo laser impedem a vascularização fisiológica da retina periférica. Então aqui a tabela 1 é importante, só para a gente ter uma noção de como é a nossa população, se ela é homogênea, e ela é. E sobre a eficácia ainda, aos 2 anos de idade, a maioria dos olhos nas crianças tratadas com aflibercept e laser demonstrou capacidade de fixar e seguir um brinquedo. E quanto à refração psicoplégica aos 2 anos, o equivalente esférico médio foi de menos 0,6 para o grupo do aflibercept e menos 1,9 para o grupo do laser. A miopia elevada foi significativamente menos comum no grupo do aflibercept, ocorrendo quase que 3 vezes mais no grupo do laser, e a mesma coisa ocorreu na miopia muito elevada. A gente nota uma diferença ali bem considerável, quase 15 vezes. Agora, sobre a segurança, em geral, os eventos adversos foram semelhantes entre os grupos, e os eventos adversos graves também. Já os eventos adversos oculares foram relatados com uma frequência um pouco maior no grupo do Eylea. As complicações incluíram miopia e astigmatismo, que foram bem semelhantes,
e também o estrabismo, mas que agora sim variou um pouco, com 13% no aflibercept e apenas 6% no laser. Mas ao final dos 2 anos foi semelhante o estrabismo entre os dois grupos. Agora, sobre os eventos adversos oculares graves, o grupo do aflibercept incluiu descolamento de retina e neovascularização em 2 casos, além de complicações como atrofia óptica e retinoblastoma em casos isolados. Já no grupo do laser, nenhum adverso ocular grave foi registrado, e é importante destacar que não houve mortes relatadas em nenhum dos dois grupos, e também é importante a gente perceber que esses eventos adversos, tanto oculares quanto sistêmicos, eles estão dentro do esperado, considerando o perfil de comorbidade de bebês prematuros. Aqui na tabela 4, a listagem de todos os efeitos adversos que foram registrados. E, além disso, a questão de efeitos adversos sistêmicos ela também foi abordada no artigo, mas eles tiraram espaço e fizeram um artigo só para isso. E a conclusão foi que os dados de 24 semanas sugeriram que o aflibercept não está associado a questões sistêmicas relevantes. Segundo os autores, até onde sabemos, o estudo é o primeiro a investigar os efeitos a longo prazo após o tratamento com aflibercept versus laser. Mas vale ressaltar que no artigo Bitrop de 2011 já havia sido proposto um tratamento com injeção intravítrea em que o bevacizumab mostrou benefício em relação ao laser, mas apenas no tratamento de pacientes com HOP estágio 3 e acometimento apenas da zona 1, então mais específico. Então, concluindo, a injeção de 0,4 mg de aflibercept para o tratamento da HOP em recém-nascidos, muito ou extremamente prematuros, ou com baixo peso ao nascer, foi eficaz e foi bem tolerada até os 2 anos de idade. Durante esse período não foi observado nenhum descolamento tardio de retina e a reativação da doença foi rara. Nenhum paciente também precisou de tratamento após 50 semanas de idade cronológica. E, além disso, a miopia após a terapia com aflibercept foi menos frequente e menos severa do que após o tratamento com laser. Também não foram identificados efeitos adversos específicos relacionados ao tratamento, no crescimento ou até no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. O estudo Firefly Next continuará até os 5 anos de idade e os dados finais de eficácia e segurança são esperados para 2026, em um próximo capítulo. Além disso tudo, a minha conclusão pessoal é de que o aflibercept ele é preferível e nós damos uma segunda chance para a retina de proliferar ainda mais e, se necessário, aí sim a gente pode optar pelo laser. Muito obrigado. Excelente, Vinícius. Parabéns. Apresentação ótima. Resumiu aí os pontos principais do artigo. Eu concordo com o Vinícius, acho que muita gente que faz HOP hoje prefere fazer injeção de antiangiogênico, e só nos casos em que você tem alguma complicação, você complementa com laser, recidiva, etc. Porque você permite essas crianças que elas, como o Vinícius comentou, que você vascularize a periferia da retina, tá? Então, aí você vê, 70% de vascularização completa com 1 ano de tratamento e 80% com 2 anos de tratamento. E lembrando que você faz uma aplicação. Você não faz aplicação mensal, ou bimestral, ou semestral. Você faz uma aplicação no início, tá? Então, tem sido preferido usar, e não ter a complicação ainda da alta miopia, que o laser pode estar relacionado. Então, Jorge, Cleide, Mauro, eu vi que o John entrou também. Alguma consideração sobre antiangiogênico em HOP? Eu sei que o HOP é uma especialização dentro da retina, né? Algumas pessoas fazem, a maioria não faz, a logística é muito complicada. Você tem que ir numa unidade pediátrica dentro do hospital. Não é simples, tá? Mas eu não sei se vocês têm algum comentário sobre o artigo. Não? Então vamos continuar. Mas conversando com o pessoal que trata a prematuridade, a preferência é você usar antiangiogênico. Você pode usar o Bitrop, mostrou que o bevacizumab é eficaz. Esse estudo Firefly mostra então que o aflibercept também é eficaz, tá? Então é isso. Muito bom. Agora Vinícius, parabéns, tá? Apresentação excelente, excepcional, viu? Parabéns. Show, obrigado, professor. Obrigado você. Agora a gente vai fechar com o caso cirúrgico. Quem vai apresentar é o José Laércio, que é fellow. Boa Laércio? noite. Opa, compartilha.
compartilhando? Dá para ver? Sim, dá para ver. Ótimo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Dando início ao nosso caso cirúrgico da noite. Gostaria de agradecer, primeiramente, o doutor Sérgio e também o Fábio Marinho pela ajuda na cirurgia. Esse caso é uma continuação, segmento, na verdade, do paciente foi abordado em 2 reuniões, há 2 semanas atrás na reunião, mas vamos dar início. Temos um paciente homem de 67 anos, com queixa de baixa acuidade visual em ambos os olhos há 10 anos, com piora nos últimos 2 anos. Ele era diabético tipo 2, compensado há 20 anos, fazia uso irregular de insulina e negava qualquer histórico de antecedente oftalmológico. Ele possuía acuidade visual de movimento de mãos no olho direito, conta-dedos em face no olho esquerdo, prestação intraocular de 14 em ambos os olhos. Ele deu entrada com esse Daytona, do olho direito e do olho esquerdo. O olho direito, na discussão da última reunião, foi optado por começar primeiro, devido a estar com uma acuidade visual pior, e com 3 meses de pós-op, com correção de paciente tinha ficado 0,6. Esse QR Code, para quem tiver interesse, depois ele leva direto para esse link da reunião da aula que está no YouTube. E então a gente fica com o segmento do olho esquerdo. Lembrando que essa Daytona foi antes de um episódio de HV que o paciente tinha, então no pré-op recente, né, a gente não conseguia ter maiores detalhes. Então, eu já gostaria de abrir assim para esse caso, que a gente abordou um olho, vamos abordar o outro, quais os cuidados que a gente poderia ter, já sabendo como foi a outra cirurgia, eu não posso trazer aqui para vocês faltar algum dado, se a gente toma algum cuidado a mais. Ótimo. Perfeito. Jorge, você quer começar a discussão? Então, aqui é difícil, a gente sabe que tem uma hemorragia vítea, provavelmente tem um descolamento tracional, é difícil de fazer o OCT para a gente ter uma visualização maior. Lércio, dava para ver com biomicroscopia se ele tinha tração na região macular, DRT, ou era só hemorragia? Não, professor, não, na biomicroscopia não, mas o ultrassom colocava como um DRT próximo à mácula, nas arcadas e ao nervo, e nasal inferior. Pelo Perfeito, perfeito. Então, a gente tem um DRT ameaçando a mácula. Então, Oi. um paciente diabético, que parecia que tinha feito laser antes, e aí, com certeza, né, tinha uma vasculatura remanescente e sangrou por tração, ou possivelmente hipertensão, qualquer coisa que viesse no P. E também tem esse descolamento, parece que atingindo a mácula, pegando a arcada temporal inferior ali, atingindo a mácula. É uma cirurgia diabética, do paciente diabético, uma cirurgia delicada, difícil. Agora, não dá para ver bem por essa foto como está essa tração, que nível de conexão está com a retina. Então, difícil é avaliar para traçar uma estratégia de cirurgia. Se você falar de diabetes geral, fazer vitrectomia, tirar as conexões anteroposteriores do vítreo, geralmente cora um pouquinho com tecinolona, muito pouco para a gente ter uma visão melhor do vítreo. E aí vai para o polo posterior tentando liberar as trações. Nem sempre a gente consegue liberar todas as trações, às vezes você consegue ou retirar todo o tecido fibrovascular, às vezes você libera a tração simplesmente fazendo uma segmentação, quando você acha que pode causar buracos atrogênicos. A coisa que a gente não quer no diabético é causar lesão iatrogênica, principalmente em uma região próxima à mácula, que vai causar mais lesão, menor possibilidade de visão do que melhoria nesse paciente. Mas eu queria ver uma visão melhor aí para discutir melhor, porque a minha visão está muito ruim aqui, o que está acontecendo nessa mácula. Perfeito. John? Acho que o John... Oi. Sem comentário. Tá. Tem que operar só e tirar essa Só. hemorragia aí. E ver como é que tá essa anatomia, né, John? Não dá para saber nada, né? Tá. Tá. Ah, Então vamos. Então, Lércio, talvez seja bom você mostrar o que foi feito e a gente discutir depois, tá bom? É, Discutir eu vou melhor. fazer
vou fazendo umas pausas pontuais só para levantar alguns pontos. Perfeito. Mas foi, foi iniciado pela FACO para facilitar a nossa visualização. Lembrando que o reflexo vermelho não estava muito bom. Como vocês podem ver, a FACO foi sem intercorrências. Então, partimos para a vitreia com a passagem dos trocatas também. Foi optado por começar com uma vitreia anterior para facilitar um pouco a visualização e passamos chandelier. Percebam que a gente passou as 12. Senhores, têm alguma preferência? Acham que tem algum lugar ou região que poderia ser mais proveitoso? Então, Geralmente Jorge, é muito nasal inferior, mas qualquer lugar que você coloque que não atrapalhe a sua movimentação e tiver uma boa iluminação, ela funciona. Não precisa tá. necessariamente. Eu escolho o nasal inferior porque, teoricamente, daria menos distúrbio de movimentação. Mas já botei também às 12 horas, quando tem dificuldade por causa da posição do nariz, olho muito pequeno. Então, já botei em várias posições diferentes. O importante é você ter uma boa iluminação. John, Tanto faz, essa é realmente, mas no intraoperatório é que a gente acaba vendo que a gente não coloca sempre o chandelier no melhor lugar. Eu acho que o ideal era que a gente tivesse chandelier, quando fizesse colocasse os trocares, colocasse 4 trocares e o chandelier pudesse ser intercambiado de qualquer local de trocar, né? Só que tem um chandelier que você pode pôr direto no trocar, então você poderia usar. Então, eu usaria 10, 2, 4 e 8 horas, seria a minha preferência, por poder mexer melhor o olho e poder trocar para ver melhor. perfeito, perfeito, John. Uma observação, Lércio, eu comentei isso com você. Eu coloco o chandelier depois que eu percebo que eu preciso fazer uma dissecção bimanual. Então, nesse paciente, como era difícil a gente visualizar o fundo de olho, eu não teria colocado agora. Eu teria colocado depois que eu tirasse a hemorragia vítrea e visse que eu precisaria de uma dissecção bimanual. Daí eu colocaria, tá? Sim. Eu concordo também. Tá. É. Pode seguir, pode seguir. Tá. Foi passado o chandelier e entramos no olho. Fazendo a vitrectomia, a gente pode ver que tinham bastante vasos fantasmas, né? Mas seguindo as arcadas, o vidro não tinha tanta hemorragia assim. E basicamente a gente percebe que só tinha as trações como demonstrava no ultrassom, próximo ao nervo, ameaçando a mácula e nasal inferior. Mas tinha bastante uma hemorragia ainda no polo posterior. Nesse momento de mexer nas trações, alguma técnica preferida, alguma técnica de escolha? Tentarei com vitreógrafo mesmo, ou já tentaria com bimanual inicialmente? Vocês Veja, querem ver? esse paciente tem um potencial visual ruim. Quer dizer, a visão dele piorou porque teve essa hemorragia, mas ele já tem essas alterações tracionais há muito tempo. Você vê que foi feito laser extenso. Então, basicamente, o que você quer com esse paciente, que não vai ter uma visão excepcional, obviamente vai ser muito melhor por causa da hemorragia que está aí atrapalhando. Seria realmente limpar, tá? Você não tem que ser, vamos dizer, perfeccionista de querer tirar toda a membrana. Então, se você puder segmentar e deixar em ilhotas para remover qualquer tração para evitar novas hemorragias. Eu acho que é uma coisa que se você tentar mexer muito numa retina tão fragilizada como essa, é uma retina fina, você aumenta a morbidade intraoperatória. Então, eu particularmente acho que só a remoção do sangue, ser bem delicado aí, segmentar, eu faria quase tudo com vitreófago. Esse aí é o quê? É o 23, né? 25. 25. É? 25. 25? Eu É, adoro, eu só uso 25. Então, eu acho que dá para a gente fazer quase tudo com a sonda. Então, perfeito. John, Tá? adorei esse comentário seu, porque é a maturidade, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tenta sempre limpar tudo, tirar toda a fibrose,
e às vezes a gente causa iatrogenias irreparáveis. Com a maturidade, você vê que você não precisa tirar todas as trações, que nem sempre é possível tirar todas as trações sem causar problema. Risco-benefício tem que ser ponderado toda hora na cirurgia de diabético. A minha impressão é que essa retina temporal é bem atrófica, cheia de vasos fantasma, que ela está aí tracionada, como você disse, há muito tempo. Isso aí é um papelzinho. Se você puxar um bocadinho, isso rasga e não fica bem, não pega bem laser e não termina bem. É isso aí. Então, Lércio, eu concordo com o que foi dito. Aqui nessa fase, o que você precisa fazer, como o John falou, é segmentar, tá? Segmentar essa proliferação fibrovascular, colocar em ilhas menores e depois você vê se essas ilhas você precisa realmente dissecar ou se você só cauteriza se tiver neovascularização e deixa pequenas ilhinhas de proliferação fibrosa, né, que não vão sangrar mais, certo? Evitando, como o Jorge e o John falou, dissecções maiores, você pode fazer uma ruptura, e daí tem que colocar gás, fazer tamponamento, múltiplas rupturas eventualmente levam a colocar silicone. Então, é o que o John chamou de morbidades intraoperatórias, né? Então, talvez nessa fase agora, quando a gente vê que talvez a mácula não esteja envolvida nitidamente por tração, se você segmentar, eu acho que você já tem a cirurgia ganha. Tá? Depois você vê em qual dessas áreas de segmentação você precisa intervir mais, certo? Continua Mas aí. uma dúvida que eu tenho, a gente já discutiu Pode outras falar. vezes, é em relação à tração sobre o nervo. Então, tem gente que advoga que deve ser tirado para que não haja tração e que evolua para atrofia da papila, enfim, das fibras que compõem o nervo óptico. Tem gente que acha que não precisa tirar e que tirando você pode ter um sangramento dos vasos maiores ali que chega no nervo e que é difícil realmente de controlar. Vocês, em geral, tiram essa membrana em cima do nervo ou só isola e deixa? Então, o Mauro, o que eu faço aqui, deixa eu começar. Você disseca essa proliferação do restante da retina em volta. Se você fizer isso, você acabou com a tração no nervo. A tração no nervo vem da contração do tecido retiniano, onde você tem uma proliferação, para o nervo, e daí você tem essa tração. Se você libera ele em volta, 360, você não precisa tirar aquele estoque que eles chamam, né? Essa proliferação que fica só em cima do nervo e remover essa proliferação, você pode deixar. Isso não vai fazer tração no nervo, né? John, Jorge? Então, esse estoque aí, o talo que fica, é, muito depende de quanto ela está aderido ao nervo óptico. Se eu consigo tracionar e ele vem tranquilamente, às vezes não tem tanta aderência, às vezes eu tendo a puxar. Mas se eu começo a puxar e vejo que tem muita aderência, eu tendo a deixar ficar, porque às vezes essa tração leva a neuropatia isquêmica e você fica com resultado visual péssimo. John? Eu realmente só deixo isolo bem. Às vezes que eu tentei tirar, só que quando sangrava, aí eu falava, não, não para de sangrar, então eu puxava, aí saía fora o neovaso do disco. Mas a gente nunca sabe o que isso pode provocar. Mas eu prefiro fazer só circuncisar essa membrana, que ela vai evoluir depois, a Isso. maioria. E quando você circuncisa, talvez seja uma outra dica, é deixar ela mais alta para você poder cauterizar o neovaso que está dentro dela, fica no centro dela, sem que essa queimadura do cautério chegue nas fibras do nervo óptico. Porque se É, você isso deixar, aí, isso né? aí é uma dica, porque quando a gente usa o cautério bipolar, ele faz ele faz um campo. Então, eu cheguei há muitos anos atrás, tá? Em vez de usar o bipolar, eu usava clipes, um no vitreófago e outro na fibra óptica. E aí você faz uma corrente entre um e outro, para não fazer aquele campo que o cautério bipolar faz, entendeu? Pessoal, é uma discussão. Será que o cautério bipolar cria esse campo e vai causar lesão do nervo? Porque é como se fosse entendeu? Um negócio que abrange. Então, o pessoal recomendava separar. Então, você tinha uns clipezinhos,
com funcionaria bipolar, só que é bipolar bimanual, entendeu? Outra coisa é fazer a cauterização, você pode fazer com laser às vezes. Aí você tem que chegar bem pertinho, aí cauteriza. E aí não tem esse risco. Perfeito. Jorge, quer responder a pergunta do Mauro também? Meu Jorge falou que ele tira. Eu Ah, tiro, aquele eu tipo. Ah, falei, desculpa. eu Ah, tá É, bom. tiro ocasionalmente, não sempre. Ah, Se tá. tiver muito aderido, eu deixo. Se eu Perfeito. começar a puxar e tiver uma adesão Ah, é isso bem mesmo. tênue, eu termino Isso. puxando para não ficar, às vezes ficar sangrando aí, como vocês falaram, vocês têm que fazer Sim. a diatermia, mas tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter um estoque grande para não ter lesão de fibra nervosa com você propagando o calor pelo polar. Então, eu nunca vi essa dica do John, nunca isso é fiz antigo. isso, É antigo. É mas antigo. é lógico, você tem que diminuir a propagação do calor para diminuir a lesão. Você Ô, deve- Mauro, e eu acho que essa discussão aí desse estoque aí causar neuropatia, sinceramente, eu não consigo explicar por que isso aconteceria. Se você tirou toda, só a tração poderia talvez causar alguma lesão, mas eu acho que Tem a permanência não tem uma explicação lógica, né? Para isso. Você tem você alguma está falando explicação? da causa Não. da Qual a neuropatia explicação? química secundário à atração? Não, a tração não. A manter o estoque. Não, não. Mantendo a chance é baixa. A chance é maior tracional. Quando você traciona, às vezes você rompe vaso daquele círculo de Raleigh. Então, Ô, você pode causar uma neuropatia isquêmica. Até mesmo Jorge, em casos não Jorge, aqui, ó. diabéticos. Jorge, deixa eu só lembrar uma coisa. Sabe o que causa uma neuropatia numa cirurgia de vitrectomia? Pressão. Pressão. Então, se Pressão. você vai com uma pressão de 30 milhões de mercúrio na cirurgia inteira, você vai ter neuropatia óptica isquêmica. Então, a pressão É. tem que ser 20, 25 no máximo. Porque senão você tem neuropatia, um paciente com pouco capilar no nervo óptico, e você está com uma pressão de BSS, né, pressão de perfusão mais alta do que dos capilares, ele vai fazer isquemia. Então, a isquemia não tem relação com você deixar esse talozinho de proliferação fivascular. Tem a ver Não, com. se deixar, não vai acontecer, no meu É, entender, não acontece nada. O tirar. Eu fiz uma revisão, eu tive um paciente que eu fiz membrana epirretiniana, não era diabético, e ele teve neuropatia obsquema. E a pressão durante a cirurgia foi de 25. E aí eu fui fazer uma revisão, causa de neuropatia obsquema pós-vitrectomia. E as hipóteses que você tem que podem ajudar a fazer a neuropatia obsquêmica, uma delas é a retirada hialoide posterior, quando você causa muito trauma no nervo óptico. Outra causa é quando você injeta muito líquido na órbita para fazer anestesia retrobulbar, levando uma pressão do líquido sobre o nervo óptico e diminuindo a perfusão por algum tempo do nervo óptico. São várias hipóteses, nada muito bem provado, e a questão da pressão é a principal. Você manter uma pressão alta e por qualquer facilidade. Outra é a pressão sistêmica do paciente. Se o paciente, durante a cirurgia, faz hipotensão sistêmica e diminuindo também a perfusão da cabeça do nervo óptico, que é a balança entre a pressão intraocular e a pressão sistêmica, fazendo diminuição da pressão, levando uma neuropatia obsquêmica. São várias hipóteses que são potenciais causas de neuropatia obsquêmica em pacientes vitrectomizados. perfeito. Lércio, quer seguir? Professor. Perfeitos comentários, professores. Só reforçando, estava justamente essa questão do sangramento e essa tração no nervo, como o professor Jorge falou, foi tentado fazer a manipulação, se viesse, vamos dizer assim, de forma tranquila, a gente faria essa retirada, aí partiu para bimanual e a gente conseguiu tirar sem maiores complicações. Deu uma sangrada, um pouco devido a justamente essa questão dos neovasos e essa tração em cima do nervo, mas veio sem, graças a Deus, nenhuma intercorrência. Aí, momento da retirada,
e aí, trazendo com vitreófilo. O Lércio usou antiangiogênico antes? Sim, professor, foi Tá. usado. E mesmo assim, tendo bastante sangramento, né? E a nasal também já estava um pouco levantada, então a gente já tentou manipular, ela também veio com mais facilidade, a tesoura foi ali, a bimanual, mas foi mais para complementar. E aí, uma região menor já de tração. Jogamos a triancinolona para verificar o DVP. Tinha apenas um resquício de aloide nasal quando veio embaixo das áreas de tração. O resto todo veio liberada, veio descolada. Mas tendo ainda esse sangramento remanescente, não foi usado o endocautério, que a gente estava discutindo com o Dr. Sérgio mais cedo. Talvez ajudasse um pouco durante esses sangramentos. E fomos para a base, também revisamos também, nenhuma ruptura, nada na periferia, até porque ela já tinha bastante laser. Fizemos uma troca, o sangramento já deu uma diminuída boa. Complementamos com laser, que estava faltando laser temporal. Esse foi o aspecto final. Aí os senhores deixariam com ar, BSS, ou tentariam óleo, ou iriam para algum tamponete específico? Sem ruptura, só ar, né? Certo? Claro. É, isso. No tear, no gas, né? Sem ruptura, sem gás, sem silicone, que é o ideal, né? Só com ar para manter a pressão ocular. Certo? O John concorda? Jorge também? Mauro? Jorge? Mauro? Desculpa, eu estava falando sozinho aqui. Eu adoro ar, odeio óleo. Quando eu boto ar no diabético, é porque eu fiz tudo certinho. Se eu botei óleo, é Exatamente. porque eu fiz alguma iatrogenia e eu fiz besteira. Ou o caso é muito difícil, né? Ou o Mas caso. mesmo carro difícil, aquela história assim, se você tivesse sido um super cirurgião, você não ia causar nenhum buraquinho, você ia deixar com ar, mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes Depende. é uma Eu acho mistura que. tão grande que você não, que Ah, você, por melhor que seja, vai acontecer alguma coisa porque é natural. é. E a finalização da cirurgia, né, tá ótima. Fez laser, é, deixou com ar, é ótimo, porque a gente vê muito indicação de silicone só porque é um diabético com descolamento tracional, mas sem ruptura não justifica de jeito nenhum. Você nem colocar gás, que ele vai ficar sem visão por mais tempo, e silicone, e ainda mais tem toxicidade eventual, e você vai ter que retirar depois, né? E esse E diabetes, uma revisão. Desculpa, esse, fala, Rogério. esse diabético tem o fundo de olho cicatrizado, entendeu? De tanto laser que ele já fez. Então, você veja, toda a retina dele está presa, então não vai acontecer nada. Silicone só É. vai atrapalhar. Deixa só o arzinho. Ele, Hum. como você liberou a mácula, ele vai enxergar bem melhor. Quanto é que é a visão agora? Quer mostrar a voz? Posso mostrar. Então, realmente, foi deixado com ar e que só a finalização e o aspecto do olho no final. Hoje, ele voltou já no sétimo pós-op. Aí, ele antes estava com conta dedos na face, já está com conta dedos a 2 metros, mas ainda tem essa bolha residual. E eu acho que sobra um pouquinho de sangramento que fica ah, na parte líquida do olho, nessa metade inferior. Isso atrapalha um pouquinho a visão. Acho que logo isso é reabsorvido, esse sangue fluido que fica no vítreo, e acho que vai melhorar mais a visão, né? Sim. Deixa eu Agora você fala para ele que ele está enxergando melhor, para ele se cuidar melhor do diabetes, tá? Esse é o grande problema que o John tocou, porque para chegar num estágio desse, tem que ter um descuido com a doença gigantesco. E se o olho tá assim, o rim tá assim também, né? O coração tá com problema, então nervos periféricos estão com problema. Então a chave é prevenção, né? Vai Um falar, grande, agora que eu estou enxergando, eu morri. É, é, é um grande problema hoje no Brasil, o controle do diabetes, como geral, nos pacientes de menor poder aquisitivo está sendo muito ruim. Tanto é que a quantidade de retinopatia diabética que a gente vê é estrondosa, por causa do mau controle. Os pacientes não conseguem tomar medicação, ou não entendem como tomar medicação, não fazem controle adequado, não têm uma alimentação adequada.
mas isso é por causa do problema socioeconômico cultural. São pessoas que a questão cultural e educacional já influencia todo o processo da doença. Isso. Deixa eu perguntar aqui para quem o pessoal que fez fellow cirúrgico recente, ó, o Bernardo, a Juliana, a Fernanda Dourado, alguma questão aqui, alguma coisa que vocês querem perguntar ou vocês querem ponderar do que foi falado? Oi, professor. Eu Oi, só não Bernardo. sei se usaria o chandelier, pessoalmente, assim, uma opinião pessoal. Tentaria Tá, fazer sem, inicialmente, como vocês falaram. tá. É, é uma decisão, acho que é intraoperatória. Às vezes você precisa dissecar uma área maior, mas talvez, como o John falou, eu acho que o John tem essa sabedoria aí. Talvez dissecção nasal, sabe? Nasal, não vai afetar muito a visão, já tem muito laser nessa área. Talvez ficar esmiuçando, tirar trações que não vão chegar na região macular, não vão ter mais gravidade do paciente, essa área já não está enxergando bem por causa do laser. Você tentar fazer dissecção numa área que você não tem neovaso ativo, quer dizer, ela não vai progredir e com risco de fazer uma ruptura, talvez eu não fizesse dissecção bimanual também aqui. Mas isso muda muito de cirurgião para cirurgião. Eu sou mais do time do John. Acho que não se mexe muito em casos que você percebe que talvez você tenha um risco de causar iatrogenia e não vai ter um benefício grande, né? Então, talvez eu concorde com isso, mas a gente tem que respeitar o que foi decidido no intraoperatório, quem estava dentro da cirurgia que percebeu, cada cirurgião tem uma tendência, mas eu acho que a gente tem uma tendência talvez mais conservadora, né, Bernardo? O É, John, só né? complementando o que você falou aí, eu não estou julgando nenhum cirurgião, porque o ato intraoperatório é muito particular, depende da habilidade de cada um, da experiência, da capacidade do instrumental, tanta variabilidade que é difícil você julgar qualquer cirurgião. Mas a premissa geral atualmente de uma boa cirurgia é menos é mais. Quanto menos você faz para o melhor resultado visual, mais você ganha. Isso em qualquer cirurgia, principalmente na vitrectomia. Então, como eu disse, hoje em dia eu estou muito mais cauteloso e vejo que tirar todas as trações, todo o tecido fibrovascular, não é necessário. Às vezes você quer ver o olho no pós-operatório tudo lindo, maravilhoso, tudo limpinho, mas às vezes para você fazer aquilo você causou um bocado de atrogenia, um bocado de ruptura, e isso vai levar outros problemas. Aí você botou óleo de silicone é tóxico, não é bom, certo? E aí você tem que reoperar esse paciente. Então, aí começa uma gama de outros problemas. Então, você fazer a coisa mais conservadora possível, às vezes é o melhor resultado que você vai dar para o paciente. Perfeito, concordo. Não sei, então, obrigado, Bernardo. Juliana José, e Fernanda. Oi, oi. eu queria só saber quantos dias, idealmente, fazer o antiangiogênico antes da cirurgia? Quantos dias o senhor faz, geralmente? Então, em geral, a gente faz poucos dias, 3 dias, 4 dias. Eu acho que até uma semana, eu acho que não tem risco. Depende do caso. Se você tiver uma área extensa de proliferação fibrovascular, com muitos neovasos, talvez eu fizesse na mesma semana da cirurgia, tá? Agora, tem cirurgiões que operam em dias certos. Eu opero toda quinta-feira. Então, você pode fazer na quinta-feira anterior a injeção, na quinta-feira seguinte, que você tem outros casos para operar, e na quinta-feira seguinte você operar. Então, eu acho talvez 3 a 7 dias, talvez até 10 dias você possa esperar, depende da quantidade de proliferação. Jorge, o que você prefere? Bom, se for pela literatura, eu acho um dos maiores séries que tem é do Pacores, e ele determinou que o melhor dia para você ter menor possibilidade de tração e descolamento iatrogênico seria 5 dias. Mas, na minha prática diária, eu vou um pouquinho mais do que 5 dias, geralmente entre 7 e 10 dias. Já operei também com 24 horas. Um paciente que precisava operar logo, eu fiz e teve um bom resultado. Fiz a ilia, com 24 horas já teve uma enxugada muito grande dos neovasos. Mas não é o dia a dia meu. Geralmente eu uso entre 7 e 10 dias. Perfeito. Ótima pergunta, Fernanda.
Mais alguma pergunta, Fernanda? Obrigada, professores. Não, era isso mesmo e parabéns pela cirurgia, Lércio e Fábio. Isso, joia. Então, Lárcio, é isso, né? Isso, professor. Alguma outra Obrigado. questão? Não, professor, acho que foi bem Bom, abrangente, cobriu tudo. então, Obrigado. tá. Parabéns para você, Lárcio, parabéns para o Fábio. Vocês dois que entraram na cirurgia, uma cirurgia difícil de fazer e ficou excelente, como já tinha ficado o outro olho, né? Que ficou com 0,6 de visão. Esse olho tem possibilidade de melhorar muito a visão, né? Não sei como é o CT da mácula dele, em breve você vai fazer para ver o prognóstico visual desse paciente, mas parabéns pela apresentação, tá? Obrigado, professor. Então, eu queria agradecer novamente, então, o José Laércio, que fez a apresentação do caso cirúrgico, o Vinícius Maxud, que fez a apresentação do caso do artigo, a Melissa Amaral, que fez a apresentação da imagem, o Gustavo Mesquita, do caso clínico. Quero agradecer aos discutidores, o John Elal, o Mauro Goldbaum, Jorge Rocha, a Cleide Machado. Agradecer aqui a participação também do Bernardo Kestelman, né? E da Fernanda Dourado. E a todos que assistiram a nossa reunião. Na quinta-feira que vem tem mais, certo? Então, boa noite a todos, bom jantar e boa sexta e bom final de semana. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, Jorge. Abraço. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Abraço, tudo de bom. Tchau, Lércio. Abraço. Cleide. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tchau. Tudo de bom.